eu não consigo, pelo menos até onde, alcançar. Porque esse sentimento, digamos, de superioridade que ainda predomina do homem sobre a mulher. Para os filhos, né? Quando, na realidade, quando a mulher está sendo agredida, seja de que forma for, moral, psicológico, patrimonial, uma pessoa dessa não está sendo bom para os filhos. É voltar um pouco e ver que todo ser humano precisa, toda vida precisa ser preservada. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado, Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá, começamos o primeiro Observatório de Fevereiro para falar de um tema sempre na pauta no dia a dia dos brasileiros e nas discussões, especialmente, mas que infelizmente parece não há melhora no quadro. Refiro-me à violência contra a mulher. Faltando um mês para o dia 8 de março, data em que, além de celebrarmos o Dia Internacional das Mulheres, também é um momento de reflexão para a situação de violência na qual as mulheres estão inseridas. Na última quarta-feira, a Presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal se uniram em um compromisso institucional para enfrentar a violência letal contra mulheres e meninas no Brasil. Os três poderes da República assinaram no Palácio do Planalto o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa visa articular esforços entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, sistema de justiça e sociedade civil. O pacto, batizado com o lema Todos por Todas, tem como eixos principais prevenção, a proteção, a responsabilização de agressores e a garantia dos direitos para as mulheres vítimas dessa violência de gênero. Para discutir o problema, recebemos hoje aqui a advogada Kate Anne Meire da Silva. Ela é integrante da Comissão da Mulher, advogada da OAB, é pós-graduada em Direito Constitucional e do Trabalho. E é também vereadora na cidade de Fortim, tendo sido, inclusive, presidente da Câmara Municipal daquele município. Para discutir também com a doutora Kate, nós temos a presença da doutora Luísa Dantas, que também é advogada com militância direta nessa área da mulher, especificamente com ênfase à eficácia e à aplicação da Lei Maria da Penha, as quais, desde já, eu agradeço aqui pelas participações. Esse é um tema recorrente. Aqui mesmo nesse espaço a gente tem discutido sempre esse assunto. E o momento é extremamente oportuno, dado esse pacto firmado, que é mais uma tentativa para se conter essa violência só crescente. Muito obrigado por disponibilizarem aqui a vir conversar conosco. E eu gostaria de colocar assim, de forma bem genérica, qual é a gênese dessa violência contra a mulher dessa forma tão crescente? A gente tem acompanhado muitos movimentos de mulheres e de enfrentamento à violência contra a mulher, mas isso parece que está cada vez maior. A gente tem visto que não está tendo uma efetividade. Então, o pacto ele surge como um movimento, né, nacional. A política ela passa a ser transversal, onde todos os segmentos da sociedade, considerando que o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo estão juntos para abraçar essa situação e para entregar à sociedade algo de concreto, porque leis
Doutora, nós temos muitas. A rede de proteção da mulher, ela tem crescido muito, inclusive no Ceará, né? A Patrulha Maria da Penha nos municípios, a própria Procuradoria Especial da Mulher, que as câmaras, eu no caso, como vereadora, fui uma das primeiras do Litoral Leste a implementar, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, que também tem vários municípios do Ceará que tem, e esse pacto nacional, ele surge para unir todo mundo numa resposta concreta e principalmente para que a sociedade ela consiga falar com o agressor, que é o homem. E eles pensam isso desde a educação primária. Bom, eu queria então, nessa primeira introdução feita pela doutora Kate, doutora Luísa, se temos muitas leis, se temos uma rede de proteção já bastante ampliada, por que essa violência só aumenta? As mulheres demoram até em alguns pequenos atos, porque o agressor ele não começa por si só, batendo, apontando a arma. São pequenos gestos que muitas vezes passam de forma desapercebidas. E a violência vai crescendo, até que chega um ponto que chegamos a um feminicídio. E nesse percalço, nesse caminho, ela tem uma dificuldade, pelo medo do que vão falar, de como vai ser visto, de se vão acreditar. Ainda há esse mito. Muitas vezes a gente está lá na delegacia, a mulher está contando a história e você vê o receio que ela tem de se vão acreditar ou não naquela realidade. Então, isso faz com que perdure. E a demora em alcançar essa resposta, em alcançar um pedido de socorro, termina culminando com feminicídio. Então, esse é um ponto principal que as pessoas devem ter mais a questão da informação, não só a informação, deve ser agregado na educação, no início, é primário. Doutora Kate, é claro que nada justifica essa violência. A doutora Luísa menciona muito bem que essa violência, ou seja, quando chega ao feminicídio, isso foi construído para e passo com pequenas outras violências. Não por acaso você tem a violência psicológica, você tem a violência física, você tem a violência patrimonial, ou seja, você tem vários tipos de violência. Há um outro elemento que eu queria colocar aqui, repito, não que isso justifique. Até que ponto essa hesitação da mulher que referiu a doutora Luísa tem a ver também com a dependência financeira dessa mulher em relação ao parceiro? A dependência financeira, ela é um dos maiores fatores que permitem que a mulher fique num ciclo de violência. Por temor de conseguir sobreviver ali, pelo fato do marido, às vezes, até umas dizem, não, mas ele é bom para os filhos, né? Quando, na realidade, quando a mulher está sendo agredida, seja de que forma for, moral, psicológico, patrimonial, uma pessoa dessa não está sendo bom para os filhos, mas elas acabam ficando naquele ciclo porque não conseguem sair. E o pacto, Arnaldo, ele vem justamente nesse sentido de pegar todos os segmentos, inclusive os segmentos econômicos, né? O fomento ao desenvolvimento, ao trabalho, a políticas públicas que pega essa mulher vítima de violência ou não, ou que ainda não tenha chegado nesse ponto e consiga inserir ela no mercado de trabalho, porque é a principal ferramenta que você consegue dar para a mulher. E é por isso que a gente, através da Secretaria de Mulher, cursos de formação profissional, inclusive entregando material de trabalho para essas mulheres, como tem aqui costureira, manicure, cabeleireira. Então, ela já sai ali com um kit inicial para dar seguimento e entrar no mercado de trabalho. Muitas estão aí muito bem, mas não apenas ter a dependência financeira é que faz a mulher ser vítima, porque como a doutora colocou, inclusive não tem independente da classe social, qualquer mulher pode ser vítima desse ato. O assunto é muito mais complexo do que o que a gente possa abordar aqui de forma assim simples, né? E aí eles vêm com essa ideia de que ações fragmentadas, né, não estão dando a resposta que a sociedade precisa, porque se fosse por leis, se fosse pela rede de proteção às mulheres, a gente não estava vivendo essa
pandemia de feminicídio. Ontem mesmo foi uma universitária, né, inclusive aluna de uma grande amiga minha, perdeu a vida para o namorado porque decidiu pedir um Uber para ir ao aniversário do cunhado. Então, assim, eu acho que é uma questão muito estrutural. É uma questão muito, como você falou, doutora, da base da educação. E eu acho que o governo federal, ele entra justamente com essa ideia de criar uma nova cultura. Um dos pilares do pacto é se criar uma nova cultura na nossa sociedade, onde todas as pessoas elas possam compreender o real papel, né, da mulher. Não por acaso o lema é todos por todas, né? Agora, me chama a atenção, nós temos chegado a esse nível que chegamos e estamos discutindo uma questão recorrente como essa, partindo do princípio, doutora Luísa, de que eu não consigo, pelo menos até onde, alcançar, porque esse sentimento, digamos, de superioridade que ainda predomina do homem sobre a mulher. Aí é a questão do gênero, né? Vocês estudam, vocês aplicam, inclusive no direito, todos os meios de que dispõem legais para isso. Dá para identificar por que essa mentalidade ainda assim? Ainda que continua sendo uma questão cultural. A questão da sociedade paternalista. Isso aí é a questão que mais se identifica. A sociedade cresce, a sociedade evolui, as coisas mudam. Temos conhecimentos múltiplos, mas temos um grande retrocesso nesse aspecto, onde continua assistindo uma questão de um sentimento de superioridade com relação ao gênero. E isso a gente vê das formas mais simplórias. Às vezes uma menina decide fazer um futebol. Quantos pais não chegam e dizem, minha filha, futebol é para menino. Isso não é coisa de menina. E hoje o que deve ser visto é que não existe coisa de menino, coisa de menina. São atividades, são coisas que fazem a criança crescer e evoluir. Então, desde tenra idade, já se começa a fazer essa distinção e já se começa, na própria educação, a criar uma certa base onde demonstra que há uma diferença. E as meninas vão crescendo, vendo coisas, certas distâncias, achando que elas não podem certas coisas que são de meninos, os meninos achando que podem ter determinados comportamentos, muitas vezes fortalecidos dentro da própria casa. Isso aí foi uma das bases ontem ditas, inclusive pelo presidente do STF, que a base não adianta também só o governo fomentar. Muita coisa começa dentro de casa. A educação não é só da escola, a educação é em casa. É você ter um filho menino e ensinar como se deve tratar uma menina. Começar em casa. Na escola, a escola vai dar um suporte a isso. Então, essas pequenas atividades, essas pequenas coisas, eu acredito que vai gerar uma sociedade que, no futuro, tenhamos uma grande diferença e consciência de tudo que estamos passando e para modificar essa realidade. Mas a base começa com as nossas crianças. Nós estamos diante de um problema que, como ele é estrutural, a doutora Luísa lembrou muito bem, eu fico aqui a me perguntar, porque há um outro aspecto. Nós estamos falando aqui da violência contra a mulher, estamos imaginando aqui adultos, né, casais, seja qual for o regime de comunhão dessa relação. Mas há também dentro desse segmento um extrato ainda mais vulnerável, que são as crianças. Que são as crianças que sofrem, muitas vezes, violência até muito mais grave, do ponto de vista da perversidade, da perversão, do que mesmo as próprias mulheres casadas, enfim, seja qual for o regime de comunhão. Uma cidade ou uma sociedade pretensamente moderna, vencido o primeiro quartel do século XXI. Doutora Kate, como você combina a ação
no direito, nessa defesa, com a ação política na Câmara Municipal, já no 4º mandato, se eu não me engano, explicita para a gente aí, porque a sua responsabilidade, ela no caso aqui é dupla. Você tem que criar políticas públicas, você tem que criar legislações no âmbito do seu município, que é o Fortim, mas isso vale para todos os municípios, todos os rincões desse país, de dimensões continentais. Me explica aí como é que vocês lidam com essa questão. O principal é fazer o que você está fazendo nesse momento, é abrindo o seu espaço para que outras pessoas possam ouvir e debater sobre esse tema. No Fortim, como eu tinha mencionado, eu implantei a primeira Procuradoria Especial da Mulher do Litoral Leste. Cidades muito maiores lá vieram muito depois, né, a implantar. E quando você chama a atenção da sociedade para um tema, quando você mostra que tem uma pessoa falando sobre aquilo ali, que é justamente o que o governo federal quer, o governo federal quer toda a sociedade discutindo o que a gente está discutindo agora. E lá no meu município, por exemplo, quando eu instalei a Procuradoria Especial da Mulher, eu trouxe toda a nossa sociedade para ouvir sobre a questão da violência. A gente foi nas escolas fazendo um trabalho itinerante de conscientização, como a doutora bem lembrou, na base com os pequenos, por se tratar de algo estrutural, machismo estrutural, o patriarcado, né, como a gente foi criado, como os nossos avós pensavam. Antigamente se pensava na mulher como aquela que veio para procriar e não para entrar no mercado de trabalho. Então tudo isso foram muito tempo construindo algo, e o trabalho do pacto agora é justamente fazer essa desconstrução na raiz, conversando, trazendo, tanto que quando você vê, né, as diretrizes do pacto, ele aborda muito a questão da comunicação. Então os comunicadores hoje vão ser os principais em usar essa ferramenta da comunicação para levar conhecimento a respeito dos direitos da mulher e do espaço da mulher, não apenas para falar de Lei Maria da Penha, de feminicídio, mas para educar a sociedade que não foi educada a respeitar a mulher. Então, eu vejo que o meu papel, tanto como advogada, para estar ali na ponta defendendo as mulheres nesse sentido, mas também como vereadora, é levar essa pauta, é mostrar que o nosso espaço ele pode ser ocupado com respeito, dentro da forma que a gente quiser, e a gente tem que encorajar também as mulheres a ocuparem, não só as mulheres, mas como você mencionou, as meninas, elas precisam acreditar que esse espaço dela, ele vai ser protegido, ele vai ser de fala, e que toda a sociedade, independente da opção dela, vai respeitar. Então, acredito que seja nesse sentido. Isso me leva, como observador, cientista social que buscamos ser, isso me leva a pensar, eu vou provocar, doutora Luísa, é como se as mulheres já nascessem devendo, já nascem, quer dizer, devendo o quê? Devendo essa obediência, devendo essa inferioridade, devendo essa discriminação. É assim mesmo? O papel da mulher, assim, ele vem, como a doutora disse, já é uma coisa muito construída. A mulher tinha sido, o que se tem em mente ainda hoje, é aquela mulher que está dentro de casa, que cuida, que o dever dela, ao nascer, ao crescer, tudo, o dever dela é o cuidado. É sempre o cuidado, tá ali dentro de casa, cuidando, então ela já tem um débito. A sociedade, boa parte da sociedade imagina que ela tem esse dever de cuidado e que isso meio que resume a mulher, que ela deveria apenas ocupar esse papel. Mesmo com o passar do tempo, onde nós temos mulheres em diversos segmentos, quando se imaginava que, como a doutora hoje é vereadora, quanto tempo uma mulher teve o direito de voto? Estamos falando em pouquíssimo tempo. E olhem no que estamos chegando, uma jovem mulher ocupando um papel importantíssimo na sociedade. E, com certeza, a doutora ocupa vários papéis. Quando você olha para o parlamento, você vê que há uma diferença gigantesca. O número de mulheres hoje na política ainda é muito aquém, mas muito mesmo aquém do que poderia ser, deveria ser. Não obstante, também ter criado cotas, leis, fundos partidários para poder fazer. Isso, para mim, é a confissão, é a autoconfissão
do atraso de uma sociedade quando as mulheres, para participar dessa vida em sociedade, seja na sua profissão, seja na política, ainda precisa de uma cota. Quer dizer, é algo estranho para uma sociedade pretensamente moderna. E a gente não observa elementos que nos faça caminhar mais rapidamente para superar esse déficit, vamos chamar assim. Eu vou, se me permite, déficit de direito. Não é? Déficit de direito. Por isso que eu perguntei se a mulher já nasce devedora. A menina, a criança já nasce devedora. Dando uma contribuição, Arnaldo, aí não sei se você concluiu, mas no caso da política, né, como você estava falando das cotas, foi a ferramenta social encontrada para que as mulheres tivessem coragem de ir, porque tudo parte de um ponto. A gente vai falar aqui e no final a gente vai voltar à mesma questão. A educação, Sim. Né? Se a mulher vê outras mulheres ocupando aquele espaço, com o tempo, a cota por nós termos ficado em defasagem em relação aos homens, daqui a pouco vai ser algo natural. A mulher vai se ela quiser, se ela entender que deve ir. Não porque um partido está chamando para ela compor ali um quantitativo, muitas vezes faz de conta, né? Um percentual, né? Porque a gente ainda tem muitas candidaturas laranjas, mulheres que, na verdade, não têm autonomia alguma para gerir questões nenhuma, mas que estão ali como laranja de um terceiro, tanto no percentual como muitas vezes até na prática. Nós estamos nos encaminhando para o nosso primeiro intervalo. Eu vou, inclusive, aqui me permitir dar uma informação que é de utilidade pública, mas de suma importância, por isso de utilidade pública. A CAGES realizou em janeiro passado um workshop internacional com o tema Brasil e Chile, transformando a escassez hídrica em oportunidades por meio de reuso da dessalinização. O evento faz parte da agenda estratégica da companhia, voltada para a inovação, sustentabilidade e fortalecimento das parcerias internacionais, e reuniu autoridades governamentais da academia, como a Universidade do Atacama, no Chile. A CAGES e o governo do Atacama firmaram, inclusive, uma parceria para a troca de experiência sobre dessalinização e reuso de água. As unidades em funcionamento no Chile servirão de modelo para a usina que será instalada aqui na Praia do Futuro, que será a primeira planta de dessalinização no Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo e quando voltarmos nós vamos começar olhando para o papel, já que falamos aqui em educação, para o papel das escolas desse processo. Um instante só. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Bom, estamos de volta com o Observatório, hoje discutindo um tema recorrente, por demais atual em nossa sociedade, que é a violência contra a mulher, a partir desse pacto que foi firmado entre a Presidência da República,
o STF e o Congresso Nacional, objetivando aí não só punir, mas coibir. Porque melhor do que punir depois do crime acontecido é você prevenir, é evitar que o crime aconteça. Aí está, digamos, o sentido pedagógico de toda e qualquer lei, todo e qualquer movimento. E falamos aqui sempre na questão cultural, estrutural, a educação. Eu queria então colocar agora o papel da escola nessa formação, digamos, de jovens, adolescentes, né, crianças, jovens, adolescentes e tal, numa perspectiva de não discriminação de gênero. Doutora Luísa, o que está havendo hoje? O que as escolas estão fazendo? Essa é uma discussão presente hoje? Hoje essa é uma discussão bastante presente nas escolas. Nós vemos que hoje, até com as crianças, o que é que se verifica? Estão fazendo leituras voltadas a ensinar o que deve ser prevenido, o que deve ser, o que se imagina de uma sociedade, o que se espera de homens, de comportamento de meninos e de meninas, como eles devem agir. A menina começa a aprender hoje desde cedo. Tem um livro, por exemplo, 30 Mulheres Extraordinárias. Elas começam a ver que a mulher está em todos os segmentos e que isso não é um caso isolado, que isso pode ser ela, pode ser uma amiguinha dela e que nada pode tolher. Ela só depende do estudo, da capacidade, do desenvolvimento dela. Não depende de dizer que aquilo não pode ser feito por uma mulher. E também na educação, o que é que nós vemos hoje? Tolhendo comportamentos, questões comportamentais. Muitas vezes, as escolas, elas têm o papel, além de pedagógico, de tolher comportamentos vistos como inadequados. As escolas hoje, desde muito cedo, vêm coibindo. Eu já fui inclusive presente vendo alguns comportamentos sendo tolhidos, de um menino se comportando de maneira inadequada com a menina, a professora chamando, explicando. Ele pode ter vivenciado aquilo dentro de casa, nós não sabemos, ninguém sabe, num contexto de uma sala de aula, que normalmente, digamos, na educação fundamental, de 15, 16, nós não sabemos a realidade de cada um. E imagine para uma professora lidar com aquilo. Então, ela chamou a criança, explicou que aquele comportamento era inadequado, e mostrou como ele deveria agir. Ali ela já plantou uma semente para o futuro. Esse comportamento, digamos, essa ação proativa dos professores de sala de aula, hoje, também sofre ataques Sim. da própria sociedade, Sim. pela questão das ideologias. Claro. Qualquer ação pedagógica, mais enérgica por parte de um educador, já está sendo interpretado também como questões ideológicas. Até que ponto este rebatimento acaba por influenciar na omissão dos educadores, doutora? Eu assim, voltando para essa questão da questão na escola, dentro do pacto, Arnaldo, existe um cronograma, um calendário, onde várias ações vão ser ordenadas para que isso seja levado aos diversos segmentos. E dentro desse calendário, dia 7/4, tem o dia de combate ao bullying e à violência no âmbito escolar. Então, o pacto, esse pacto firmado entre os três poderes, vão utilizar essa data simbolicamente utilizada para combater já o bullying escolar, para levar a vivência sobre violência contra a mulher nas escolas. E aí não apenas formar a criança, o adolescente que está na escola, mas também preparar os educadores de como ter uma abordagem correta nos diversos casos concretos que vão ocorrendo. Porque você não sabe como agir, aí você fica até aqui colocando, se o professor agir assim, pode ter um aspecto, pode ser levado para um outro viés, pode ter, você vai fazer algo para prevenir, para educar, isso pode voltar contra você. Então, eles vão preparar, dentro da ideia que se tem do Plano Nacional
de enfrentamento a essa violência exacerbada e principalmente contra o feminicídio é fazer essa conscientização dentro desse calendário que já existe de ações, né? E aqui, voltando para a questão da educação, prevenir é a ideia, é o cerne, né? Educar é o cerne. Então, eles vão entrar nas escolas por meio dessas datas simbólicas. É essa ideia inicial do plano. Doutora Luísa, a família, ao lado da escola, exerce, me parece, o papel mais importante nesse aspecto. De que forma é que as famílias hoje estão recepcionando esse novo, digamos assim, essa nova orientação pedagógica dentro das escolas, repito, a essa questão da ideologia, né? A ideologia de gênero tão falada, a percepção com que a sociedade tem tido, muitas vezes completamente dissociada da realidade, da necessidade disso. A primeira coisa, assim, gera muito impacto, gera muita dúvida, muitas vezes, dentro da família, quando se fala em ideologia de gênero. Há um misto de, muitas vezes, até deturpação de informação. Porque quando a escola vai abordar, digamos, a escola está abordando um tema de ideologia de gênero para fomentar atitudes que se espera, tanto do lado masculino ou feminino, como deve ser tratado a mulher dentro, digamos, da delicadeza, o menino saber tratar, saber cuidar, saber abordar certos temas. E isso, quando a gente volta para o lado de como os pais recepcionam, vem também uma necessidade de obtenção de informação e de conscientização dos adultos. Porque as mentalidades são diferentes. A gente pega hoje um choque de gerações. Quando a gente pega 3 gerações, vemos coisas bem distantes. Digamos, a geração do meu avô, do avô da doutora, como era? As nossas avós tinham o papel de quê? Apenas cuidar da casa. Ela tinha aquele papel de submissão, apenas cuidando da casa, da prole, e isso. Não se via, ainda era muito remoto, eram casos bastante pontuais de pessoas que chegavam, de mulheres que chegavam aí à faculdade, faziam curso superior. Quando chegamos aos nossos pais, já foi uma educação diferente, bem diferente. Já se viam fomentando o ensino superior, já se viam fomentando mulheres terem mais direitos, mulheres terem mais informações. E hoje, digamos, chegamos à nossa geração. A nossa geração já deu um salto muito grande. Mesmo chegamos ao patamar de ter direitos da mulher, direitos direcionados efetivamente à mulher. Mas por que precisamos de ter nomeados direitos à mulher? Porque quando a gente volta à sociedade lá atrás, a mulher não era vista como um ser do que tinha direcionado direitos. Ela era aquela mulher que tinha os casamentos, às vezes, arranjado, organizado, e a obrigação dela era apenas cuidar da família. Se resumia a isso. Isso se reproduz até hoje? Hoje, acredito que em sociedades muito remotas, a gente sabe que existem países ainda... Assim, eu prefiro trazer a discussão para a nossa realidade aqui brasileira. Perfeito. Porque nós somos um país que eu chamo de desenvolvimento tardio, para ser educado com a audiência, né? E, obviamente, que esse desenvolvimento tardio, esse déficit nesse desenvolvimento, quer dizer, educacional, tem rebatimentos muito fortes no que nós somos hoje enquanto sociedade. Há uma apartação entre família e escola, professora Keide? Não deve ter. Né? A gente deve alinhar a educação. Né? Claro que a família ela entrega um compromisso muito maior com a criação e com o cidadão que você está botando no mundo.
mas a escola ela tem que estar alinhada ao que a sociedade entende por direitos. Então, eu quero sempre trazer aqui para o nosso cerne, né, que é o nosso pacto aqui, que é discutir o porquê de se criar esse pacto e porquê que ele tem essa pegada de ser algo inédito. Porque nunca se falou de política de enfrentamento ao feminicídio como se está falando nesse pacto. Né? Justamente trazendo todo mundo para pensar. E para quê, Kate? Para que esse pacto? É algo que está acontecendo para ser mais um dos muitos que tem, né? Porque a sociedade, eu acho que ela fica se questionando, é só mais uma coisa, mas na realidade é exatamente trazer a tomada de consciência da sociedade. A gente já não vive a sociedade que a doutora colocou aqui, essa questão, né, do machismo estrutural. Hoje, a gente já avançou muito, nós temos uma realidade onde o índice de feminicídio, por mais que ele seja segmentado ali, quando você faz um recorte de gênero, de raça, aí você pega a mulher negra, o percentual dela está muito acima do índice de violência. Quanto mais você segmenta isso, o índice maior ainda vai estar, mas pensando na realidade de hoje. A mulher que está no mercado de trabalho, a mulher médica, a mulher juíza, ela está privada de sofrer violência doméstica e ser alvo de feminicídio? Não está. Então, assim, é um debate que transcende tudo que a lei já colocou até aqui. É um debate que precisa vir da raiz, como eles mesmos colocam aqui, como a gente já mencionou, na questão estrutural da educação, que as pessoas, que o Brasil ele passe a ter um diálogo e um vocábulo coletivo em torno desse enfrentamento a violência contra a mulher em todas as formas, mulheres e meninas. E aí eu entendo, pelo que eu entendi, assim, esse pacto ele vai trabalhar bem na base, né, na formação de um novo cidadão e na desconstrução de tudo que a gente entendeu por direitos das mulheres até aqui, onde no final das contas as meninas de hoje, os meninos, né, de amanhã, que são os novos que vão estar aí quando a nossa geração passar, já não precisa estar nesse debate, seja algo natural, a mulher decidir estar ou não num relacionamento, porque a maioria das vidas são ceifadas quando ela, não, eu quero recalcular minha rota, eu quero ir por outro caminho, e eles não aceitam. Há uma discussão hoje na Europa. A Itália, por exemplo, já adotou para o crime de feminicídio prisão perpétua. O Brasil agora aumentou a pena. Só aumentou a pena. Vai de 20 a 40 anos, se eu não me engano. Aqui. As senhoras são do direito podem me corrigir. Né? Mas já há uma discussão, ainda que embrionária, dentro do Congresso Nacional, para adotar também a prisão perpétua para o crime de feminicídio. Doutora Luísa, como é que a senhora recepciona essa ideia? É necessário, dado o estágio que nós nos encontramos, ter essa, digamos assim, essa mudança mais radical para poder ver se a gente pode coibir esse índice de violência? No patamar que atualmente estamos, uma segregação definitiva de um indivíduo que tenha cometido um crime de feminicídio traria talvez um aumento nessa conscientização e no receio dos próximos virem a cometer. Porque qual é a questão? O cálculo penal de quanto tempo fica, do que vai ser a consequência, muitas vezes eles acham-se, não vai dar em nada. O problema que se vê hoje no Brasil é esse. Então, uma medida que venha a tornar uma penalidade mais agressiva e mais, talvez, efetiva, seja uma boa possibilidade. Venha trazer essa consciência da gravidade que é um crime desse. Doutora Kate, a mesma pergunta, a mesma discussão. Qual é a sua percepção para
a introdução de uma pena como essa, que já está hoje sendo adotada em alguns países europeus, aqui também para o Brasil, visto que nós temos o maior índice. A Itália não tem nem de longe o índice de feminicídio que nós temos no Brasil, já aprovou. Como você falou, é uma posição, né, ainda embrionária, mas concordo plenamente com o que a doutora falou, seria uma efetividade, né, da pena, seria algo de concreto, porque quando você pensa nas mulheres que já perderam a vida e nos homens que seguiram sua vida depois de cumprir uma pena ali que para a sociedade parece minúscula, então realmente seria algo de efetivo que se entregaria à sociedade. Mas como nós não tivemos essa alteração no nosso Código Penal, nas nossas leis, na própria Constituição, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. E dentro, mais uma vez, aqui do pacto, o que é que eles querem? Eles querem tornar efetivo para a sociedade as penas que hoje já existem. Por quê? Porque quando a gente pensa que as punições, na demora dos julgamentos dos feminicídios, tudo isso está sendo considerado dentro desse pacto para entregar essa resposta que muitas vezes a sociedade entende que só teria num caso, né, extremo de segregação da vida do agressor. Então, eles querem uma resposta concreta dentro do que a gente já tem, das leis que nós já temos, inclusive a Lei Maria da Penha, que esse ano, se eu não me engano, completa 20 anos aí, é uma das leis mais bem elaboradas em defesa da mulher, mas não está tendo a efetividade e a resposta que a sociedade precisa. E aí ontem, no discurso do presidente Lula, ele até mencionou que existem leis que pegam e leis que não pegam. Não estou dizendo que é o caso da Lei Maria da Penha, mas eu estou dizendo das demais legislações de proteção à mulher. E aqui eu faço até, Arnaldo, um ponto. A lei de violência política de gênero, para mim, é uma lei que não pegou. Eu sou mulher, estou na política, já precisei me valer desta lei e vi que ela não tem uma efetividade real para quem vive a violência e para quem sabe o que é ela. Porque quando você pensa que essa legislação em si, que também vai ser trabalhada dentro desse pacto, porque também é uma modalidade de violência contra a mulher. E muitas mulheres que estão na política acabam perdendo suas vidas não no feminicídio, né, que é em razão ali de por serem mulheres estarem na política. Então, a gente tem que pensar nisso com o que temos, e o que temos é esse pacto, e esse pacto, ele quer unificar essas penas, fortalecer o que já tem e entregar a resposta que a sociedade quer. Um outro aspecto também em relação eu repito, mais do que punir, que se vai punir porque o crime já ocorreu. O importante é a prevenção. Evitar que nós cheguemos ao que estamos vivenciando hoje. Até que ponto esse pacto poderá contribuir? Porque o pacto ele fala muito na rede de proteção, tudo, mas foca muito na punição para os crimes, tanto é que aumentou o tamanho da pena. Mas até que ponto esse pacto poderá trabalhar também, doutora Luísa, a prevenção desse crime? A prevenção, o pacto visa, acima de tudo, como a gente já falou vastamente, prevenir através do conhecimento, formando a base, dando conhecimento, ampliando também com relação quando vai preencher os formulários de risco, para previamente identificar. Então, estudos, estatísticas podem auxiliar na identificação de uma forma antecipada e coibir o aumento da violência de gênero. Então, tudo isso o pacto já contempla, são bons instrumentos que devem ser utilizados, que devem ser monitorados. Precisamos ter estatísticas claras para que possa realmente ter uma implementação e prevenir, porque a solução, a gente falar de punição, de consequências. Se a gente fala da consequência, é porque o fato já aconteceu. Pois é. E essa vida ceifada, ela não vai retornar, mas se a gente age na precaução, a gente tem como dar efetividade e fazer valer esse direito que se está realmente visando proteger. A propósito, só para que o internauta
tenha noção da gravidade sobre o que nós estamos aqui discutindo, eu vou colocar aqui os números de 2025. O Brasil bateu mais uma vez o seu recorde de feminicídios em 2025. Foram 1.470 assassinatos de mulheres com essa característica. Em 2024, havia sido apenas não, é absurdo, 1.464. Agora foram 1.470, ou seja, subiu um pouco mais. Portanto, isso evidencia que as leis não estão produzindo o efeito pedagógico que devia produzir, né? Por isso eu trouxe aqui a discussão, para ouvi-las, sobre a questão dessa pena mais exacerbada, que é a pena de morte, como já se foi discutido também a castração química para os estupros de vulneráveis, que é outro crime absurdo, né? Você imaginar o requinte de crueldade de um adulto pegar uma criança, estuprar e geralmente mata também logo em seguida e tudo. Quer dizer, essa é uma discussão que certamente deverá entrar na pauta do Congresso Nacional, nessa fase agora do pacto, aproveitando que o tema vai vir discutir, né? Sim, sim. Eles buscam dar uma maior agilidade nas medidas protetivas, né? A gente tem já as medidas virtuais, né, que você entra ali e solicita, mas a efetividade na proteção não está acontecendo, porque a mulher, ela pede a medida protetiva, ela aciona a polícia e ainda assim ela é vítima do feminicídio. Então, a resposta estatal não está alcançando essa mulher que solicitou, que estava com medida protetiva. Se você pegar esse índice, Arnaldo, aí, dos feminicídios e fizer um recorte para quantas dessas mulheres tinham medida protetiva, é assustador. A maioria tinha. Porque o feminicídio, ele é o último ato, ele é o ato final. Ninguém chega no relacionamento, tá tudo bem, respeita a mulher e chega e mata. Tem uma sequência de atos que antecedem isso, que amedrontam a mulher e que fazem ela solicitar a medida protetiva. E a medida hoje, ela ainda não está entregando a proteção que a mulher precisa. Entendo que a partir desta união de força dos três poderes, a gente consiga entregar para a sociedade algo mais concreto. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final aqui dessa discussão. Eu quero colocar mais uma nota de utilidade pública que é importante para a sociedade, sobretudo na região em que está acontecendo. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES, está investindo quase 300 milhões em obras para a melhoria do abastecimento de água no município de Barbalha, região do Cariri. O serviço garante a continuidade da distribuição de água, beneficiando diretamente 40 mil pessoas. Aliás, 300 mil reais e não milhões de reais. Eu quero agradecer aqui imensamente as participações das duas advogadas, militantes. Coloco à sua disposição para as considerações finais, na esperança de que nós passemos a não mais necessitar de tantas ações, porque isso é uma questão antes de tudo, de humanização da sociedade. Aqui especificamente do homem, já que estamos falando do crime de feminicídio, né? Muito obrigado. Doutora Luísa, suas considerações finais. Arnaldo, que espero sim que com tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que foi debatido, que consigamos fazer da sociedade uma mudança real, que se consiga trazer uma consciência de que um não de uma mulher, um término de um relacionamento, nada justifica ceifar a vida de uma pessoa. Nada justifica. Que suas atitudes, tudo. A sociedade tem que sair do tempo da barbárie, onde tudo se resolvia através de sangue. Temos que trazer o quê? O homem, hoje, o que se mais preza é a consciência, é o que se trouxe de mais o ser sábio. Então, é voltar um pouco e ver que todo ser humano precisa, toda vida
precisa ser preservada. Doutora Kate, se eu pudesse resumir aqui, eu diria civilidade. Estamos precisando avançar muito no grau, né, de civilização da nossa sociedade. Agradecer aqui o seu espaço, dizer que ele siga aí fomentando pautas como essa. Espero de todo o meu coração, como advogada, como mulher, como vereadora, que esse pacto ele possa ser seguido por nossa sociedade, que possa ter uma entrega efetiva e que esse pacto seja mais um passo para dar um basta nos feminicídios que a gente tem visto Brasil afora, especialmente aqui no nosso estado. É o que eu espero, Arnaldo. Muito obrigada. Foi mais uma edição do Observatório, que na próxima semana voltará discutindo sempre um tema de interesse social, como esse que nós acabamos de discutir. Siga-nos nas redes sociais, Observatório 1303 ou Arnaldo Santos 1303. Muito obrigado. Acompanhem-nos.